O que o milionário descobre ao ver mendigo negro orando pela filha em coma é chocante. Miguel se considerava um homem de sucesso. Milhões na conta, carros luxuosos, uma casa de vidro no topo de São Paulo que era quase uma fortaleza. Mas, em um instante, sua vida perfeita foi despedaçada. Sofia, sua única filha de 18 anos, uma pianista talentosa com sonhos grandes, sofreu um acidente horrível. Com uma balalaica no peito e o espírito em coma profundo, a presença de Sofia parecia cada vez mais distante. E quanto mais os dias se passavam no hospital, mais ele se trancava em sua bolha de riqueza e ego. A ambição tornara-se uma armadura, isolando-o do mundo, enquanto o desespero pela filha o consumia. Em uma noite chuvosa, Miguel caminhou pelas ruas molhadas e sombrias da cidade. A chuva, uma cortina de lágrimas, o acompanhava. Ele rastejava, perdido em pensamentos obscuros, até que a visão de um homem no beco o fez parar. Um mendigo negro com cabelo desfeito e olhos que brilham. O homem parecia estar conversando com alguém que não estava ali. E em meio à tempestade, sua voz se elevava à altura do céu. "Ajuda essa menina", o mendigo clamou. "Ela precisa de nós. A conexão é forte." As palavras ressoaram com uma força que ecoou no peito de Miguel. Ele hesitou por um momento, a raiva e o ceticismo competindo dentro dele. Que tipo de ajuda poderia aquele homem oferecer? Ele era apenas um mendigo, perdido nas ruas, assim como a fé perdida de Miguel. Mas algo na voz de Eli, esse era o nome do mendigo, despertou uma curiosidade sombria. Miguel se aproximou. O ar estava carregado de eletricidade e mistério, e as águas da chuva pareciam parar enquanto ele ouvia Eli falar. O mendigo começou a tecer uma tapeçaria de visões, revelando segredos que Miguel achava que tinha enterrado. "Você se esqueceu de quem é, Miguel," ele disse, suas palavras cortando através da neblina emocional. Ele falou sobre um pai que abandonou a família em busca de riqueza. Uma história que resonava profundamente em Miguel, fazendo seu coração pesar. A essência da sua alma é tão densa quanto as nuvens que escondem o sol. Sua filha, ela sente isso. Enquanto ele falava, Miguel começou a ver não apenas o mendigo à sua frente, mas o reflexo obscuro de si mesmo. A dor dele, a ambição cega e a falta de conexão, tudo se entrelaçava de maneira que só agora começava a fazer sentido. O passado lamentável e o presente trágico estavam entrelaçados, e Miguel percebeu que o egoísmo poderia estar lhe custando a vida de Sofia. Eli revelou mais. Um ex-professor de música, arruinado pela ganância e ambição. O homem tinha uma sabedoria empírica que desafiava tudo que Miguel achava que sabia. "Você não pode salvar sua filha se não se salvar primeiro", Eli murmurou, com um olhar que penetrava a... O caminho estava se abrindo diante dele, e elos de esperança e culpa se entrelaçavam nas sombras da noite. A atmosfera era esplêndida, pesada como os próprios pensamentos de Miguel. O que mais ele tinha para revelar? As respostas estavam próximas, mas o futuro de Sofia ainda permanecia incerto, tão volátil quanto a tempestade ao redor. E assim, Miguel ouviu Eli com uma inquietação crescente, ansioso para descobrir o que mais o aguardava na encruzilhada de sua vida. "Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer." Enquanto Eli falava, Miguel mal conseguia processar a intensidade das palavras que ecoavam em sua mente. Mas antes que pudesse formular uma resposta, um barulho súbito fez seu coração disparar. Um grito agudo, desesperado, cortou o ar pesado da noite. Era uma mulher, gritando do outro lado da rua. Ela estava se debatendo, parecendo perdida, e logo Miguel percebeu que não era só um grito, era um clamor pela filha.
A cena se desenrolou rapidamente. Ela alcançou um grupo de pessoas que se aglomerou, atraído pela confusão. A mulher gritava por ajuda, os olhos arregalados de pânico. Miguel hesitou. Sentiu um puxão no peito. O homem em oração que tinha à sua frente começou a se dissipar em sua mente, como uma névoa que se desvanecia. O que Eli tinha a dizer parecia distante agora, como um eco distante em uma caverna escura. Ela, a filha dela, a filha dela. Miguel sussurrou para si mesmo, subitamente consumido por uma sensação de urgência. Ele não sabia o que fazer, mas estava ciente de que a vida e a morte eram imprevisíveis. Sentiu o impulso, como se um instinto primal estivesse levando-o a correr até a mulher. Miguel cruzou a rua correndo. Todos ao redor pareciam paralisados. A agitação da cidade escorria em câmera lenta. Ele estava decidido. Era uma sensação que ele tinha esquecido, a determinação de se conectar, de agir. Quando chegou até a mulher, viu que ela tremia. Os olhares se cruzaram, e foi como um choque elétrico. Ela foi atropelada. Não posso perder minha filha. A mulher gritou, lágrimas descendo pelo rosto sujo. A aparência dela lembrava algo familiar. Algo que Miguel não conseguia entender. Mas havia essa aura, uma conexão que pulsava entre eles. Calma, por favor, ele disse, sentindo a urgência de confortá-la. Vamos conseguir. Um tipo de esperança começou a brotar com as palavras. Mas então, em meio ao turbilhão, a mulher olhou profundamente em seus olhos. Você é ele. Miguel, ela exclamou, paralisando o ambiente por um instante. Ele sentiu um frio na espinha. Aquilo era impossível. Como ela sabia seu nome? Os rostos ao redor começaram a murmurar. A tensão crescia. A multidão sussurrava. Alguns olhares eram suspeitos, outros eram almas curiosas. Miguel começou a perceber que seu passado não estava tão distante quanto ele pensava. Eu não sou. Miguel se afastou um pouco, mas a mulher segurou seu braço com força. Por favor, você precisa entender. Sua filha, Sofia. Ela disse, o temor nas palavras era palpável. Nesse momento, a revelação veio como um raio. Miguel sentiu a terra se mover sob seus pés. O que você sabe sobre minha filha? A voz dele era um rugido fraco, mas cheio de desespero. Ele observava da distância. Seu olhar brilhava com compreensão e tristeza. Miguel sentiu a pressão em seu peito aumentar, uma tempestade de emoções. Ele estava prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. A mulher então respirou fundo, como se estivesse levando toda a dor do mundo dentro dela. Sofia, ela não é apenas sua filha. As palavras dela foram como uma maré, subindo e invadindo todo o seu ser. O que você quer dizer com isso? Miguel perguntou, a incredulidade transparecendo. Ele estava prestes a entrar em um território que poderia desmoronar tudo o que acreditava. Ela é minha filha também. Você atirou de mim. Sempre soube que um dia a verdade viria à tona. A mulher gritou, as lágrimas escorrendo de dor e de uma revelação devastadora. Os murmúrios da multidão se tornaram um rugido ensurdecedor e Miguel sentiu sua realidade se despedaçar ao seu redor. Consciente de que a vida dele nunca mais seria a mesma e que Eli agora parecia seu único refúgio em meio ao caos. Miguel percebeu que a luta pela vida de Sofia era apenas o começo. As perguntas fervilhavam na mente dele. O que mais ele não sabia? O que a verdade escondida significava para eles? E acima de tudo, quem realmente era Sofia? Ele estava preso entre o passado e um futuro devastador, a tempestade se intensificando em seu íntimo, enquanto Eli mantinha a promessa de compartilhar mais segredos, suas vozes ressoando nas sombras. Enquanto Miguel lutava para processar a revelação da mulher, a multidão ao redor parecia encolher, o peso da verdade pesando no ar. Sofia, ele repetiu, a confusão distorcendo seu rosto. A mulher olhou para ele, os olhos transbordando de dor e esperança, como se estivesse segurando um pedaço do seu próprio coração. O que você quer dizer com isso? Como você pode ser a mãe dela? Eu não entendo. A voz de Miguel tremia.
Ele mal conseguia pensar. O mundo ao redor continuava se movendo, mas ele estava preso em uma tempestade pessoal. Eu fui forçada a te deixar. A vida me separou de Sofia. Todos esses anos eu a procurei, mas você nunca me deixou chegar perto. As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher. Seu egoísmo me roubou a chance de ser uma mãe para ela. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Cada palavra da mulher era uma lâmina, cortando suas certezas. Eu não sei o que aconteceu. Não sabia que havia mais a essa história. Ele estava desesperado. A realidade parecia uma página arrancada de um livro que ele nunca soube que estava lendo. Os murmúrios da multidão só aumentavam. Pessoas se espremiam para ouvir. Algumas com expressões de indignação, outras simplesmente curiosas. Um homem na frente gritou: "Se você é a mãe dela, por que não a levou com você? Você a abandonou." As palavras dele reverberaram e Miguel sentiu um nó se formar em sua garganta. "Calma, calma", Miguel pediu à multidão, mas as dúvidas e as acusações já estavam plantadas. Olhos julgadores o observavam. Ele virou-se novamente para a mulher, a fúria e a dor virando um turbilhão dentro dele. "Me diga a verdade. O que está acontecendo?" Ela respirou fundo, já visivelmente esgotada. "Eu não tinha escolha. Eram tempos difíceis. O pai dela, ele era violento. Eu fiz o que pude para protegê-la, mas eu não consegui escapar. Então você surgiu e levou a nossa filha." A emoção a sufocava, mas ela não recuava. Sofia estava condenada a sofrer pelas suas escolhas. Miguel estava paralisado. Ele não sabia o que sentir. A raiva e a tristeza lutavam por espaço. "Mas eu a amei. Eu sempre a amei", ele gritou, mas já sabia que isso não mudaria a dor que ela sentia. Eli, o mendigo que estava a seu lado, parecia imóvel, observando a cena com uma expressão indecifrável. Então, de repente, houve um grito que ressoou na multidão. Todo mundo se virou para ver um homem correndo pela rua, os olhos arregalados em terror. "A ambulância! A ambulância!" Sofia teve uma reação negativa. "Precisamos de ajuda imediata." Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente, como se a gravidade da situação tivesse sido intensificada. Miguel se virou imediatamente, o pânico tomando conta de seu corpo. Não, não pode ser. A ideia de perder sua filha o paralisou ainda mais. A mulher olhou para Miguel, suas lágrimas agora fluindo ainda mais rápido. "Nós precisamos ajudá-la, Miguel. Precisamos lidar com isso juntos, por ela." Mas o peso da revelação não aliviava. Quem exatamente era Sofia? A filha de quem? E o que mais ele não sabia? Poderia ele, um homem de sucesso, carregar esse fardo e ainda lutar por sua filha? Ele olhou para Eli, que agora parecia uma figura quase mística, como se soubesse que tudo isso era parte de uma grande lição. "Vamos!" Miguel gritou, sua voz quebrando a atmosfera tensa. "Juntos, podemos fazer isso." E enquanto ele corria em direção ao som da sirene, uma nova pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele iria para salvar sua filha, agora que tudo o que sabiam tinha mudado de repente? Enquanto Miguel corria em direção à ambulância, a adrenalina pulsava em suas veias. "Não, não pode ser", pensava. O grito da mulher ainda ecoava em sua mente, mas ele tinha que focar. Sofia precisava dele, a multidão já se movia para dar passagem, mas ele se sentia como se estivesse sendo puxado para esse abismo de emoções. Quando ele chegou perto do carro de emergência, a cena que se desenrolou à sua frente fez seu coração desabar. Um grupo de médicos e enfermeiros se movia rapidamente, cada um com sua própria tarefa, mas havia algo errado. Ele podia sentir isso no ar. Uma enfermeira olhou para ele, o rosto marcado pelo estresse e a urgência. "O que aconteceu?" Miguel perguntou, os olhos arregalados. "Ela teve uma parada cardíaca. Estamos tentando estabilizá-la." A voz dela era firme, mas havia um abismo de preocupação presente. "Temos que levar ela para o hospital imediatamente." Miguel sentiu o desespero crescer dentro dele. Ele tentou se aproximar, mas a enfermeira balançou a cabeça. "Fique calmo, precisamos trabalhar."
Ele ouviu o som do coração da filha sendo monitorado, mas a realidade começou a se distorcer. Ele queria gritar, mas as palavras não saíam. E foi então que a mulher, a mãe que estava aos pés dele, se aproximou. Miguel. Ela tinha um brilho em seus olhos, mas havia desespero ali. Precisamos fazer algo. Somos os únicos que podemos ajudá-la. Como posso ajudar? O que você sabe? Ele se virou para ela, a urgência em sua voz se misturando com sua confusão interna. A imagem de Eli, o mendigo, apareceu em sua mente. O que ele diria? Como poderia salvar dois mundos colidindo em um só? Mesma hora, enquanto isso, ele observava a cena da periferia, um olhar intenso em seu rosto. Ele parecia saber que algo estava prestes a acontecer. Miguel olhou para ele, buscando um sinal, uma pista. Mas Eli permaneceu em silêncio, apenas acenando com a cabeça. Miguel, ouça-me, insistiu a mulher, pegando-o pela mão. Você precisa lembrar do que aconteceu. Isso envolve você tanto quanto a mim e a Sofia. A intensidade da cena se intensificou. Os murmúrios da multidão aumentavam, as perguntas vazando como um rio fora de seu leito. Naquele momento, o ar pareceu parar. Um grito irrompeu da multidão. Olhem, olhem, é ela! Com a cabeça girando, Miguel virou-se. Sofia estava ali. Mas algo estava muito errado. O que não parecia ser ela estava se contorcendo no chão, enquanto uma sombra se aproximava de seu corpo. A figura alta e obscura se materializou. A multidão estremeceu, e Miguel reconheceu aquele homem. Era Dmitri, o ex-marido da mulher ao seu lado. O que ele estava fazendo ali? Seus olhos brilhavam com um misto de raiva e tristeza. Vocês pensaram que podiam me deixar para trás? Sofia é minha filha também. A revelação atingiu Miguel como um soco no estômago. A dor da verdade cortou como uma faca. Tudo fazia sentido agora. O que você quer dizer com isso? Você estava longe, você não tem direito. Miguel gritou, o peito quase explodindo com a luta interna. Dmitri avançou, desafiador. Ela sempre foi minha. Você não percebeu que a levou para longe de mim? Sofia é a conexão que nos une. E agora, você vai pagá-la em dobro. O caos se espalhou, cada palavra dela jogada como uma bomba no meio da confusão. As revelações estavam pesadas demais para absorver. A multidão era um mar de vozes, mas tudo que Miguel conseguia ouvir era o ruído interno da sua própria mente. Não posso deixar isso acontecer. Ele murmurou, e em um momento de clareza, percebeu que a vida de sua filha estava em risco não apenas por sua ambição, mas pelas escolhas que ele fez. Mas algo mais estava acontecendo. O olhar de Eli parecia quase compreensivo, como se tivesse visto isso tudo antes. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, e as verdades que Miguel acreditava conhecer agora pareciam um jogo de sombras. Miguel, gritou a mãe de Sofia, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e revolta. Nós precisamos trabalhá-los juntos, senão a história se repetirá. Miguel olhou para Dmitri, depois para Sofia, mas tudo parecia um emaranhado de confusão. O que eu posso fazer? Ele perguntou a si mesmo, antes que tudo começasse a desmoronar ao seu redor. O passado estava se apresentando de maneira mais ameaçadora do que nunca, e ele sabia que precisava fazer uma escolha. Mas enquanto a tempestade se formava ao seu redor, a única certeza era que ele tinha que agir rápido. O futuro de Sofia estava em jogo, e as revelações podiam mudar tudo, e todos. A tensão pairava no ar como um peso insuportável. Miguel encarava Dmitri, o ex-marido da mulher ao seu lado. Sofia estava em perigo, e agora o homem afirmava que também era pai dela. Para Miguel, a revelação era um golpe que reverberava por dentro. Você não pode fazer isso. Não agora, ele gritou. A necessidade de proteger sua filha revolucionando suas prioridades. Mas antes que qualquer um pudesse dizer algo, um estalo, como um trovão, ecoou pela rua. Um tiro. A multidão se dispersou em pânico, gritos e confusão se misturando numa sinfonia de medo. Miguel se virou, o coração batendo forte. Não!
A voz de Eli cortou a agitação. Ele apontou para a direção de onde o som havia vindo. Uma figura se movia entre as sombras, uma arma na mão. O que estava acontecendo? O pânico tomou conta como um incêndio. Pessoas corriam, mas Miguel estava paralisado. O olhar de Eli era intenso, fixo em algo. Ele sabia. Miguel, nós precisamos ir agora. A mulher o puxou, mas ele estava preso. A cena diante dele era um pesadelo. Dmitri estava caindo, uma expressão de choque no rosto, a arma de um homem desconhecido ainda fumegando. Uma nova realidade se desenrolava. A conexão não era só entre os pais de Sofia. O homem que havia atirado parecia ter um alvo bem claro, e agora a composição da noite estava completamente mudada. Miguel sentiu a dor surgir, levando uma mão ao seu peito, quase como se o tiro tivesse atingido ele. O que está acontecendo? Ele sussurrou, as palavras falhando. Um de seus braços se levantou para abraçar a mulher ao seu lado, que agora parecia tão perdida quanto ele. É uma questão antiga, você não sabe? Dmitri e eu, nós tínhamos um passado, muitos segredos, e ele nunca superou a perda de Sofia. Ele é a culpa por tudo o que aconteceu. O desespero e sua voz só aumentava. Seus erros nos trouxeram até aqui. Então você sabia. Miguel balançou a cabeça, a confusão se transformando em raiva. E por que só me contou agora? Precisamos salvar Sofia. O som da sirene de emergência se aproximou, mas tudo parecia lento. Salvá-la? Você acha que isso é fácil? O que está em jogo é muito maior, e agora estamos em perigo. Sua voz tremia, e ele percebeu que a mulher, que parecia tão forte, estava à beira da ruptura. Mais tiros. Ele se moveu como um relâmpago. Vamos, agora! Gritou, arrastando Miguel para fora do caminho, justo quando uma segunda bala ricocheteou na parede ao lado deles. A adrenalina disparou. Seus instintos gritavam para correr, mas Miguel hesitou, os olhos fixos em Dmitri, que começava a se levantar, o olhar cheio de determinação e dor. Cabe a você decidir, Miguel. Você não vai deixá-la ir novamente, não vai? Eli murmurou, enquanto a multidão finalmente se dispersava. O homem desconhecido, ainda armado, parecia decidido a acabar com tudo. Miguel olhou para a mulher. O que mais ela tinha escondido? A vida de Sofia estava nas mãos deles, e agora a verdade pesava, petrificando todos os seus movimentos. Será que ele estava fadado a repetir os erros do passado? O pânico tomou as rédeas da sua mente, ao perceber que a conexão entre todos eles, as mentiras e os segredos poderiam ser fatais. Ele respirou fundo, o coração acelerado. Não era apenas pela pequena Sofia. Era um conflito muito maior. Um grito ecoou quando as sirenes chegaram e tudo poderia desmoronar em uma fração de segundos. Muda tudo, Miguel. Não podemos deixar que essa história se repita. Ele gritou e a voz dele ressoou em meio ao caos, provocando um momento de clareza. A vida de sua filha estava em jogo, mas que tipo de pai ele seria se não confrontasse a verdade? Miguel sentiu que a batalha estava apenas começando. E no fundo, uma pergunta fervilhava em sua mente. Quais segredos estavam prestes a vir à tona? E quem realmente era Sofia? Miguel estava paralisado, a mente zumbindo com as revelações que a mulher havia acabado de lançar sobre ele. Instantaneamente o caos ao redor começou a recuar em seu foco. A multidão em pânico, as sirenes e até Dmitri com sua raiva. Tudo parecia diluído por trás de uma cortina de tensão que se espessava. Ele olhou para a mulher ao seu lado, o rosto dela refletindo a mesma dor que ele sentia. Precisavam salvar Sofia, mas a verdade os esmagava. De repente, um grito ecoou em meio à confusão. Alguém precisa ajudar a Sofia. Era uma enfermeira gritando, e sua voz se destacava por cima do clamor. Todos se viraram para ver uma maca sendo empurrada em direção ao hospital. Mas o que mais chamou a atenção de Miguel foi a figura magra na maca. Sofia ainda inconsciente, com um pálido semblante de dor. Ele queria correr até ela, mas as palavras da mulher ainda estavam vivas em sua mente, entrelaçadas com o horror da situação. Mas então, em meio à agitação, algo chocante aconteceu. Um homem,
com um capuz escuro. Havia surgido do crowd, parecendo um espectro. Sem que ninguém percebesse, ele se esgueirou pelo lado e, num movimento rápido, puxou uma arma. Era um instante tão rápido que Miguel não teve tempo de processar, até que ouviu um disparo frenético ecoar no ar. "Cuidado!" ele gritou, empurrando Miguel para o lado. O impacto foi tão súbito que ele mal teve tempo de notar. O homem do capuz mirou para a maca de Sofia, e Miguel sentiu um nó na garganta enquanto a multidão se dispersava em terror. "Não!" ele gritou, avançando em direção ao homem, mas um segundo tiro cortou o ar. Um homem da segurança, que estava à frente, caiu abruptamente ao chão, e o caos se instalou. Miguel ficou ali, paralisado, enquanto a verdade começava a afundar na sua consciência. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? E o que Sofia tinha a ver com isso? A mulher ao seu lado gritou: "É uma armadilha, ele quer a Sofia de volta." E no mesmo instante, a conexão se fez. Não era apenas um pai desesperado. Era mais. Era alguém que tinha uma conta a acertar com ele, com eles. Nesse momento, o homem de capuz se virou, sua expressão coberta pela sombra, mas Miguel sentiu que olhares conhecidos ali estavam. Você tirou tudo de mim." A voz dele era fria, cortante, como uma lâmina. De repente, Miguel percebeu. Era o próprio pai de Sofia, um homem que ele julgou fora de suas vidas. Suas memórias de um passado distante começaram a emergir em fragmentos, revelando uma história que ele pensou ter deixado para trás. Mas a cena estava se deteriorando rapidamente. O homem disparou outra vez, e mais gritos ecoaram quando todos começaram a correr. "Miguel, precisamos agir!" ele gritou, puxando novamente. A vida de Sofia estava em risco. Não da maneira como eles pensavam. Era um jogo de poder, manipulação, e a verdade agora os envolvia como um manto pesado. "Eu não posso deixar isso acontecer." Miguel gritou, a determinação queimando em seu peito. O peso da culpa pela sua própria ambição e egoísmo agora se transformava em uma urgência avassaladora. Ele olhou para a mulher, que era a mãe de Sofia, e viu a mesma determinação refletida em seus olhos. "Vamos juntos. Não importa o que aconteceu. Precisamos unir forças para salvar a nossa filha." Ela respondeu. E naquele momento, a raiva e o desespero tornaram-se um laço. Eliminar as sombras do passado, confrontar a verdadeira essência do que eram, cederam lugar a um novo entendimento. "Onde está a ambulância?" ela perguntou. Miguel olhou para Eli, que parecia saber que o momento estava se transformando em algo infinitamente mais complicado. Ele poderia ser a chave para entender as altas ondas de dor que se aproximavam. Contudo, tudo o que Miguel sabia era que a verdadeira batalha ainda estava por vir. "Sofia, nós vamos encontrar uma maneira." Ele sussurrou enquanto o eco da última bala ainda pairava no ar. E assim, entre o sopro da vida e Anis, o que deveria ser um momento de esperança, estava prestes a se desdobrar em um emaranhado de segredos que poderia mudar tudo. Quem realmente era Sofia? E quem era esse homem que estava determinado a recuperar o que ele acreditava ser seu? A tempestade apenas começava. Miguel estava paralisado, a mente zumbindo com as revelações que a mulher havia acabado de lançar sobre ele. Instantaneamente o caos ao redor começou a recuar em seu foco. A multidão em pânico, as sirenes e até Dimitri com sua raiva, tudo parecia diluído por trás de uma cortina de tensão que se espessava. Ele olhou para a mulher ao seu lado, o rosto dela refletindo a mesma dor que ele sentia. Precisavam salvar Sofia, mas a verdade os esmagava. "Precisamos ir agora, Miguel", gritou El. A vida de sua filha estava em jogo. E ali não havia tempo para hesitações. Mas o perigo parecia estar à espreita, e a imagem de Dimitri lutava pela sua atenção. O homem estava caindo, sua expressão era de choque e dor, e atrás dele a multidão se dispersava em pânico. Os sons da cidade tinham se transformado em um eco distante, e Miguel estava prestes a entrar em sua própria tempestade de emoções. Então um novo grito cortou o ar. "A ambulância! A ambulância chegou!" E essa voz soou como um claro alívio. Mas antes que pudesse pensar em correr até lá, tudo se desdobrou em frações de segundos. Um homem encapuzado surgiu do meio da confusão,
com um olhar de desespero e determinação. Ele parecia uma sombra, avançando em direção à maca onde Sofia estava sendo levada. Miguel, não é seguro aqui. Ele puxou-o novamente, mas era tarde demais. O homem encapuzado disparou, não em direção a Miguel, mas diretamente para a maca. O tiro ecoou forte e potente e todo o movimento congelou em um segundo. Um grito coletivo surgiu, e Miguel sentiu a adrenalina subir de forma vertiginosa. Não! A voz da mulher ao seu lado rompeu o silêncio. Ela correu em direção à maca, mas Miguel a puxou de volta. É perigoso. Ele cude emoções, mas ao mesmo tempo a urgência de proteger todos ali era prevalente. O homem encapuzado estava saindo rapidamente da cena, mas um grito cortante deteve Miguel por um momento. Mãe! Era Sofia, sua voz fraca. Miguel virou a cabeça rapidamente, e no instante em que seus olhos se encontraram, um novo pânico tomou conta dele. A maca estava agora parada, e médicos se apressavam ao redor. Ele parecia inquieto, seus olhos se fixavam no encapuzado, já desaparecendo na multidão. Ele sabe algo. Temos que agir, Miguel. Não podemos deixar que isso acabe assim. Ele estava totalmente certo. Cada segundo contava. O que quer que estivesse acontecendo, isso não era só sobre Sofia. Era sobre todos eles. A vida deles estava se desfazendo por causa de segredos enterrados. Miguel, a mulher hesitou, o olhar desesperado. Seu mundo estava desmoronando, e foi nesse momento que a verdade mais devastadora emergiu. Eu sou a verdade que ele estava buscando. Eu também sou. E antes que ela pudesse completar, a sirene da ambulância começou a soar mais alto, quase como se em resposta às suas palavras. Mas o que Miguel sentiu naquele instante foi mais do que um chacoalhão. Era como se o tempo tivesse parado e todas as peças se conectassem. Você o conhece? Ele perguntou, a raiva e a dor chorando dela. Quem é ele para você? O que mais você esconde? Ele é seu irmão. A declaração caiu como uma bomba. Miguel gelou. O que ela estava dizendo não fazia sentido. Como isso poderia ser verdade? O impacto das palavras ecoou em sua mente, e algo profundo se despedaçou dentro dele. A figura do encapuzado, a voz familiar, tudo isso agora tomava um novo significado. Ele olhou para a mulher, a confusão e o choque se formando em um turbilhão de novas emoções. Não pode ser! Como você pode me dizer isso agora? Miguel falava baixo, a incredulidade quase pesando como uma âncora. Seu irmão, o que mais você não me disse? Mas não havia tempo para mais perguntas. A ambulância girou as luzes. O pânico havia inundado a cena e tudo estava prestes a se descontrolar ainda mais. A emergência se movia, mas a caminhada do filho perdido se tornou um novo peso no coração de Miguel. Ele olhou para Eli e, em um sussurro, perguntou: e se tudo isso estivesse interligado? O que virá a seguir? O caos, agora em um ciclo interminável, prometia novos desafios e respostas que poderiam mudar tudo. E ali no coração da tempestade, Miguel percebeu que as trevas do passado estavam se aproximando novamente, e ele estava prestes a ser sugado por um redemoinho que nunca imaginou ser parte de sua vida. Miguel estava paralisado, a mente zumbindo com as revelações que a mulher havia acabado de lançar sobre ele. Instantaneamente, o caos ao redor começou a recuar em seu foco. A multidão em pânico, as sirenes e até Dmitri com sua raiva. Tudo parecia diluído por trás de uma cortina de tensão que se espessava. Ele olhou para a mulher ao seu lado, o rosto dela refletindo a mesma dor que ele sentia. Precisavam salvar Sofia, mas a verdade os esmagava. Precisamos ir agora, Miguel, gritou Eli, puxando-o pelo braço com força. O olhar dele estava fixo na cena ao redor, mas havia uma determinação em seu tom que Miguel não podia ignorar. Ele reagiu, forçando-se para se concentrar. A vida de sua filha estava em jogo, e ali não havia tempo para hesitações. Mas o perigo parecia estar à espreita, e a imagem de Dmitri lutava pela sua atenção. O homem estava caindo, sua expressão era de choque e dor,
e atrás dele a multidão se dispersava em pânico. Os sons da cidade tinham se transformado em um eco distante, e Miguel estava prestes a entrar em sua própria tempestade de emoções. Então, um novo grito cortou o ar. A ambulância! A ambulância chegou, e essa voz soou como um claro alívio. Mas antes que pudesse pensar em correr até lá, tudo se desdobrou em frações de segundos. Um homem encapuzado surgiu do meio da confusão, com um olhar de desespero e determinação. Ele parecia uma sombra, avançando em direção à maca onde Sofia estava sendo levada. Miguel, não é seguro aqui. Ele puxou-o novamente, mas era tarde demais. O homem encapuzado disparou, não em direção a Miguel, mas diretamente para a maca. O tiro ecoou forte e potente, e todo o movimento congelou em um segundo. Um grito coletivo surgiu, e Miguel sentiu a adrenalina subir de forma vertiginosa. Não! A voz da mulher ao seu lado rompeu o silêncio. Ela correu em direção à maca, mas Miguel a puxou de volta. É perigoso. Ele sentiu a luta de emoções, mas ao mesmo tempo, a urgência de proteger todos ali era prevalente. O homem encapuzado estava saindo rapidamente da cena, mas um grito cortante deteve Miguel por um momento. Mãe, era Sofia, sua voz fraca. Miguel virou a cabeça rapidamente, e no instante em que seus olhos se encontraram, um novo pânico tomou conta dele. A maca estava agora parada, e médicos se apressavam ao redor. Eli parecia inquieto. Seus olhos se fixavam no encapuzado, já desaparecendo na multidão. Ele sabe algo. Temos que agir, Miguel. Não podemos deixar que isso acabe assim. Ele estava totalmente certo. Cada segundo contava. O que quer que estivesse acontecendo, isso não era só sobre Sofia. Era sobre todos eles. A vida deles estava se desfazendo por causa de segredos enterrados. Miguel, A mulher hesitou, o olhar desesperado. Seu mundo estava desmoronando, e foi nesse momento que a verdade mais devastadora emergiu. Eu sou a verdade que ele estava buscando. Eu também sou. E antes que ela pudesse completar, a sirene da ambulância começou a soar mais alto, quase como se em resposta às suas palavras. Mas o que Miguel sentiu naquele instante foi mais do que um chacoalhão. Era como se o tempo tivesse parado e todas as peças se conectassem. Você o conhece? Ele perguntou, a raiva e a dor chorando dela. Quem é ele para você? O que mais você esconde? Ele é seu irmão. A declaração caiu como uma bomba. Miguel gelou. O que ela estava dizendo não fazia sentido. Como isso poderia ser verdade? O impacto das palavras ecoou em sua mente e algo profundo se despedaçou dentro dele. A figura do encapuzado, a voz familiar, tudo isso agora tomava um novo significado. Ele olhou para a mulher, a confusão e o choque se formando em um turbilhão de novas emoções. Não pode ser. Como você pode me dizer isso agora? Miguel falava baixo, a incredulidade quase pesando como uma âncora. Seu irmão? Que mais você não me disse? Mas não havia tempo para mais perguntas. A ambulância girou as luzes. O pânico havia inundado a cena, e tudo estava prestes a se descontrolar ainda mais. A emergência se movia, mas a caminhada do filho perdido se tornou um novo peso no coração de Miguel. Ele olhou para Eli e em um sussurro perguntou: e se tudo isso estivesse interligado? O que virá a seguir? Entretanto, implícito nessa catástrofe, algo inesperado aconteceu. O encapuzado retornou, um olhar sombrio na face revelada. Ele ergueu a arma novamente e, em um movimento brusco, disparou mais uma vez. A bala atingiu diretamente a mulher ao lado de Miguel, que caiu no chão, um grito de dor escapando de seus lábios. O queixo de Miguel se abriu em choque, sua mente recusando aceitar a brutalidade daquela cena diante dele. Não, ele se desesperou, correndo até ela, a adrenalina explodindo em seu corpo. Ele gritou algo, mas os sons ao seu redor estavam distorcidos pelo medo. A vida da mulher estava esvaindo-se em suas mãos. Miguel agarrou seu rosto, os olhos dela se fechando lentamente. Como se o mundo estivesse desaparecendo em um borrão. Por que você fez isso? Ele gritou para o encapuzado,
pressão nos pulmões e o coração batendo forte. Mas a resposta foi um riso sombrio. Porque você não entende. Ninguém entende. Nesse momento ele decidiu. O que quer que fosse, o laço de sangue que os unia estava manchado com essa injustiça. Miguel sentiu um mundo inteiro desmoronando. Ele não apenas perdera a confiança na mulher ao seu lado, mas agora precisava lidar com a prova vivente do quebrantamento de laços que antes pareciam indestrutíveis. Ele olhou para a mulher, aquele último suspiro, e a dor da culpa o invadiu. Eu vou descobrir a verdade. Você não pode me parar. Miguel gritou para o encapuzado. As perguntas fervilhavam. Quem era realmente seu irmão? O que tudo isso tinha a ver com a vida de Sofia? E o que mais estava escondido nas sombras que ameaçavam consumi-los? Ele sabia que tudo estava prestes a se reescrever. E enquanto a tumultuada realidade os envolvia, a única certeza que tinha era que a batalha estava longe de acabar. Miguel estava paralisado, a mente zumbindo com as revelações que a mulher havia acabado de lançar sobre ele. Instantaneamente, o caos ao redor começou a recuar em seu foco. A multidão em pânico, as sirenes e até Dmitri com sua raiva, tudo parecia diluído por trás de uma cortina de tensão que se espessava. Ele olhou para a mulher ao seu lado, o rosto dela refletindo a mesma dor que ele sentia. Precisavam salvar Sofia, mas a verdade os esmagava. Precisamos ir agora, Miguel, gritou Eli, puxando-o pelo braço com força. O olhar dele estava fixo na cena ao redor. Mas havia uma determinação em seu tom que Miguel não podia ignorar. Ele reagiu, esforçando-se para se concentrar. A vida de sua filha estava em jogo, e ali não havia tempo para hesitações. Mas o perigo parecia estar à espreita, e a imagem de Dmitri lutava pela sua atenção. O homem estava caindo. Sua expressão era de choque e dor, e atrás dele a multidão se dispersava em pânico. Os sons da cidade tinham se transformado em um eco distante, e Miguel estava prestes a entrar em sua própria tempestade de emoções. Então, um novo grito cortou o ar. A ambulância chegou, e essa voz soou como um claro alívio. Mas antes que pudesse pensar em correr até lá, tudo se desdobrou em frações de segundos. Um homem encapuzado surgiu do meio da confusão, com um olhar de desespero e determinação. Ele parecia uma sombra, avançando em direção à maca onde Sofia estava sendo levada. Miguel, não é seguro aqui. E Eli puxou-o novamente, mas era tarde demais. O homem encapuzado disparou, não em direção a Miguel, mas diretamente para a maca. O tiro ecoou forte e potente, e todo o movimento congelou em um segundo. Um grito coletivo surgiu, e Miguel sentiu a adrenalina subir de forma vertiginosa. Não. A voz da mulher ao seu lado rompeu o silêncio. Ela correu em direção à maca, mas Miguel a puxou de volta. É perigoso. A luta de emoções dentro dele quase o paralisou, mas a urgência de proteger todos ali era prevalente. O homem encapuzado estava saindo rapidamente da cena, mas um grito cortante deteve Miguel por um momento. Mãe! Era Sofia, sua voz fraca. Miguel virou a cabeça rapidamente, e no instante em que seus olhos se encontraram, um novo pânico tomou conta dele. A maca estava agora parada, e médicos se apressavam ao redor. Eli parecia inquieto, seus olhos se fixavam no encapuzado, já desaparecendo na multidão. Ele sabe algo. Temos que agir, Miguel. Não podemos deixar que isso acabe assim. Ele estava totalmente certo. Cada segundo contava. O que quer que estivesse acontecendo, isso não era só sobre Sofia. Era sobre todos eles. A vida deles estava se desfazendo por causa de segredos enterrados. Miguel, a mulher hesitou, o olhar desesperado. Seu mundo estava desmoronando. E foi nesse momento que a verdade mais devastadora emergiu. Eu sou a verdade que ele estava buscando. Eu também sou. E antes que ela pudesse completar, a sirene da ambulância começou a soar mais alto, quase como se em resposta às suas palavras. Mas o que Miguel sentiu naquele instante foi mais do que um chacoalhão. Era como se o tempo tivesse parado
e todas as peças se conectassem. Você o conhece? Ele perguntou, a raiva e a dor chorando dela. Quem é ele para você? O que mais você esconde? Ele é seu irmão. A declaração caiu como uma bomba. Miguel relou. O que ela estava dizendo não fazia sentido. Como isso poderia ser verdade? No instante em que as palavras deixaram os lábios dela, um silêncio mortal tomou conta do lugar. A multidão que antes corria e gritava, agora parecia estagnada, absorvendo o peso da revelação. Miguel não conseguia processar. Seu irmão? Como? A raiva e a dor se misturavam em seu peito, formando uma tempestade que ameaçava explodir. Não pode ser. Como você pode me dizer isso agora? Miguel falava baixo, a incredulidade quase pesando como uma âncora. Seu irmão? O que mais você não me disse? Mas antes que a mulher pudesse responder, outra pessoa surgiu. Uma figura assustadora, toda vestida de preto, apareceu no meio da confusão, com os olhos fixos em Miguel. Era uma mulher que Miguel nunca esperava ver novamente. Sua própria mãe. Você não deveria estar aqui. Ele gritou, a mistura de choque e raiva de repente crescendo. O que você está fazendo? É por sua causa que tudo isso? Cale-se, a mãe cortou. Seu olhar. Não é hora para brigas. O que você não entende é que seu irmão, ele não está sozinho. Ele foi feito um refém. Ela gesticulou descontroladamente, a preocupação em seu rosto. Eu fiz um acordo, e agora precisamos dele. Fiz um acordo? Você está falando de quê? Miguel sussurrou. O que estava dizendo, não alcançando o entendimento. Ela olhou para a mulher que havia sido ferida, então voltou seu olhar para a multidão. A vida da Sofia não é nada comparada ao que pode acontecer. Ele vai tentar pegá-la, Miguel. Nesse momento, o encapuzado retornou, um olhar sombrio na face revelada. Ele ergueu a arma novamente e, em um movimento brusco, disparou mais uma vez. A bala atingiu diretamente a mulher ao lado de Miguel, que caiu no chão, um grito de dor escapando de seus lábios. O queixo de Miguel se abriu em choque, sua mente recusando aceitar a brutalidade daquela cena diante dele. Não, ele se desesperou, correndo até ela, a adrenalina explodindo em seu corpo. Ele gritou algo, mas os sons ao seu redor estavam distorcidos pelo medo. A vida da mulher estava esvaindo-se em suas mãos. Miguel agarrou seu rosto, os olhos dela se fechando lentamente, como se o mundo estivesse desaparecendo em um borrão. Por que você fez isso? Ele gritou pro encapuzado, pressão nos pulmões e o coração batendo forte. Mas a resposta foi um riso sombrio. Porque você não entende. Ninguém entende. Nesse momento, ele decidiu. O que quer que fosse o laço de sangue que os unia estava manchado com essa injustiça. Miguel sentiu um mundo inteiro desmoronando. Ele não apenas perdera a confiança na mulher ao seu lado, mas agora precisava lidar com a prova vivente do quebrantamento de laços que antes pareciam indestrutíveis. Ele olhou para a mulher, aquele último suspiro, e a dor da culpa o invadiu. Eu vou descobrir a verdade. Você não pode me parar. Miguel gritou para o encapuzado. As perguntas fervilhavam. Quem era realmente seu irmão? O que tudo isso tinha a ver com a vida de Sofia? E o que mais estava escondido nas sombras que ameaçavam consumi-los? Enquanto Miguel se preparava para a luta final, uma nova revelação começou a surgir. Ele se lembrou de um velho diário que seu pai deixara para trás. E uma pergunta firme se formou em sua mente. O que aconteceria se, ao abrir aquele diário, revelasse segredos que poderiam mudar tudo? Ele teve certeza de que o universo não iria deixá-los escapar desta vez. E enquanto a tempestade se aproximava, Miguel percebeu que ele teria que escolher: ceder à dor ou lutar pelo futuro incerto de Sofia. Miguel se agachou ao lado da mulher, seus olhos fixos no rosto pálido que já parecia distante. O mundo à sua volta tremia. O eco dos gritos e sirenes agora se misturava com a dor insuportável pulsando em seu peito. Ele segurou a mão dela com força, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Não, não, fique comigo, ele implorou, a voz embargada. Eu sinto muito, Miguel.
Ela proteja Sofia. E então, a luz se apagou. Miguel sentiu o chão tremer sob ele. O caos à sua volta explodia em um turbilhão de emoções. Mas tudo o que conseguia ouvir eram os batimentos do seu coração, ecoando na solidão do desespero. Eli gritou seu nome, puxando-o para fora do transe. Miguel, temos que agir. O encapuzado pode voltar a qualquer momento. O corpo de Miguel se moveu por impulso, enquanto ele se levantava com um novo foco. Ele quer Sofia. Precisamos encontrá-la. A determinação encheu seu peito, afastando a dor da perda, até que as lembranças do passado voltaram com força. Seu irmão, o filho perdido, que agora se tornara uma ameaça. Vem comigo. Ele puxou Miguel pela mão, enquanto ele olhava uma última vez para a mulher caída ao chão, a dor cravada em sua alma. A multidão ainda murmurava, alguns rostos demonstrando choque, outros apenas impotência. O passado estava se desdobrando, e cada passo que Miguel dava o levava mais fundo em um labirinto de revelações. Eles correram pelas ruas enlameadas, onde o eco da sirene se tornava cada vez mais distante. Mais adiante, os flashes das luzes da ambulância iluminavam a escuridão. Ao chegarem à esquina, eles finalmente avistaram a maca levando Sofia, cercada por profissionais de saúde apressados. Sofia! Miguel gritou. É a minha filha. Os olhos de Sofia se abriram lentamente, confusa. Pai? A pergunta saiu como um sopro. Ele percebeu que ali estava a única luz que lhe restava. Era um pedido silencioso pela verdade, por uma conexão que não poderia se quebrar. Eu tô aqui, filha. Eu vou te proteger. Eu prometo. Mas a explosão de amor e dor se misturou quando Miguel percebeu que ainda havia muito a desvendar. O que ele poderia fazer? O que aquele irmão perdido faria a seguir? Então um grito ecoou da multidão. É ele! Aquele homem! Miguel olhou em direção à voz e viu a figura do encapuzado se aproximando rapidamente, a arma nas mãos, os olhos traidores, focados em Sofia. O medo tomou conta de Miguel, mas a urgência o moveu. Miguel, faça algo! Eli gritou, a adrenalina correndo em suas veias. O tempo parecia estar estagnado, mas algo dentro dele acendeu. Ele se lembrou dos ensinamentos de Sofia, sobre lutar, sobre se conectar com a música que unia seus corações. Não, saia da minha filha! Miguel gritou, avançando como um pai protetor. A decisão tinha sido tomada. Ele enfrentaria seu irmão, custe o que custasse. Seria a batalha pela verdade, pela conexão. Tudo isso era pelo bem de Sofia. Enquanto os dois se encaravam, o resto do mundo desapareceu. Miguel precisava saber a verdade. Precisava proteger o que lhe era mais sagrado. E assim, com o coração aos saltos e a adrenalina fervilhando em seu corpo, Miguel se preparou para não apenas lutar pela vida de sua filha, mas também pelo futuro da família que tanto havia perdido. Um duelo de emoções, ambições, e a verdade estava prestes a se revelar. Uma sinfonia de dor e esperança. Então, enquanto a cena se desenrolava, que fique claro, essa história não termina aqui. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecê-las. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo, com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância.